Boa noite, meus queridos. Vamos começar a aula hoje com essa imagem linda. Vocês acham que a aula hoje vai ser sobre o quê? Isso mesmo, vamos falar sobre o nosso planeta, o planeta Terra. Vamos falar sobre a vida que existe no planeta Terra e a relação direta que nós temos com esse planeta. Essa imagem é a imagem de uma sonda, ou seja, é um equipamento que está na atmosfera da Terra. Do mesmo jeito que nós temos a Lua, que gira, né? E nós giramos também, a Lua gira em torno do planeta Terra. Nós temos vários satélites. A Lua é o satélite natural da Terra. Mas nós temos vários satélites artificiais, como esse que vocês estão vendo agora, qual é a função deles? Analisar tudo, tirar fotos, por exemplo, você assiste o jornal e você vê que tem a previsão do tempo, não é? Como é que os homens daqui sabem a previsão do tempo? Porque eles recebem informações desses satélites e por isso dá para eles fazerem uma previsão. Outra coisa, agora nós estamos falando via internet, vocês estão usando o celular de vocês, e de onde vem este sinal? Se o celular não está carregado em uma tomada, esse sinal que faz com que você use essa tecnologia vem através de satélites que ficam orbitando em torno do nosso planeta. Linda a imagem, não é? É muito linda. É perfeita. Deus faz tudo perfeito. Então, vamos lá. Vamos deixar um pouquinho essa imagem e vamos começar com o nosso conteúdo, tá? Primeiro, o que aconteceria se toda a raça humana fosse dizimada, acabasse? Na verdade, a gente sabe que muitas civilizações foram dizimadas todas, como por exemplo os maias, os astecas, né? Toda a população foi dizimada. Anos e milhares de anos depois, as cidades foram encontradas e não existia nem uma só pessoa dessa civilização. E aí, esse vídeo vai mostrar um pouquinho para vocês o que acontece quando existe agora nós estamos com o vírus do Covid-19, né? As pessoas estão morrendo, mas não é algo que vá dizimar, ou seja, acabar toda a população. Mas pode vir algo pior, professora? Pode ser um vírus, pode ser um asteroide que colida com o nosso planeta. De várias formas a nossa civilização pode ser exterminada. Então vale a pena pensar um pouquinho e refletir sobre a importância que nós temos para o nosso planeta. Hoje trazemos a você um vídeo sobre um tema em comum. Imagine que todas as pessoas da Terra de repente desapareceram do planeta. O porquê é irrelevante, basta imaginar o resultado. Agora vamos dizer o que vai acontecer depois disso. Várias horas após a humanidade desaparecer, luzes de todo o mundo vão começar a se apagar, uma vez que a maioria das estações de energia trabalha com combustíveis fósseis. Sem pessoas, não haverá ninguém para recarregá-las, então elas vão parar. 48 horas após registrar uma queda brusca no consumo de energia, usinas de energia nuclear vão entrar em modo de segurança. Moinhos de vento vão continuar trabalhando até que o lubrificante se esgote. Painéis solares também acabarão por se tornarem inúteis devido a depósitos de poeira. Quase todas as regiões, exceto aquelas abastecidas por centrais hidroelétricas, terão sua energia cortada. No oeste dos Estados Unidos, os geradores da empresa Hoover são ativados pelo fluxo de água do lago Mead. Assim, podem funcionar sem supervisão por vários meses ou até mesmo anos.
2 ou 3 dias depois de desaparecermos do planeta, a maioria dos metrôs do mundo serão inundados, porque as bombas que os protegem de águas subterrâneas não funcionarão sem pessoas. Após 10 dias, animais de estimação trancados em casa vão começar a morrer de fome e desidratação. Bilhões de frangos e milhões de vacas, bem como outros animais de exploração, estarão mortos. Aqueles que conseguirem fugir vão entrar em uma luta implacável pela sobrevivência. No mundo brutal da vida selvagem de verdade, não haverá um nicho para raças decorativas de cães e gatos, e eles serão os primeiros a morrer. As pernas curtas de bulldogs e os pequenos maxilares de terriers vão se tornar suas principais e muito provavelmente fatais desvantagens. Cães de grande porte irão se reunir em bandos e caçar raças menores, bem como outros animais. Após algumas semanas, não haverá mais quaisquer raças de cães pequenos. Cerca de um mês depois de desaparecermos, toda a água de refrigeração em centrais nucleares terá evaporado. Isso conduzirá a uma série de explosões muito mais fortes do que aquelas dos desastres de Fukushima e Chernobyl. Milhões de animais vão morrer de câncer, mas o planeta vai se recuperar da contaminação radioativa de maneira relativamente rápida e fácil. Um ano após as pessoas desaparecerem, estrelas estranhas começarão a cair do céu. Durante a nossa história espacial, lançamos dezenas de milhares de objetos na órbita da Terra. Os satélites de maior altitude vão cair depois de muitos anos. Depois de 25 anos, 3/4 ou todas as praças e calçadas estarão cobertas de vegetação. Onde existem plantas, existem animais herbívoros, e onde há presa, há sempre um predador. Os cães sobreviventes irão cruzar com os lobos que virão para as antigas cidades. Sem nós, o ar se tornará muito mais limpo. Em algumas cidades, o alcance da visibilidade se tornará muitas vezes maior. Cidades como Dubai e Las Vegas serão enterradas nas areias. O deserto vai levar o que pertence a ele, a natureza também. Depois de 300 anos, construções metálicas tais como a Torre Eiffel ou pontes de aço começarão a quebrar, uma vez que não haverá ninguém para pintá-las e protegê-las da corrosão. Hastes de aço em concreto armado vão inchar até 3 vezes sua espessura inicial, e os últimos edifícios altos vão cair. Vastos pântanos que anteriormente ocupavam a América vão reaparecer, e centenas de espécies de aves e animais voltarão aos seus lares indevidamente tomados. Grandes animais marinhos também ficarão muito felizes por não nos ver. Na ausência de seres humanos, as baleias vão prosperar e reproduzir ao máximo da capacidade do oceano para alimentá-las. É assim que as cidades modernas vão ficar depois de 500 anos sem pessoas. Depois de 10.000 anos, as únicas lembranças de que as pessoas estiveram aqui um dia vão ser os restos de algumas construções de pedra, entre os quais se encontrarão as pirâmides do Egito e a Grande Muralha da China. O Memorial Nacional do Monte Rushmore estará lá, quase intacto, por várias centenas de milhares de anos. Em 50 milhões de anos, garrafas de plástico e pedaços de vidro quebrado serão os últimos vestígios de nossa civilização. No dobro desse tempo, eles também terão desaparecido. Como você pode ver, nosso planeta é bastante resistente e pode se livrar de todo o nosso lixo. Se 300 milhões de anos mais tarde houver novas espécies racionais, elas poderão nem perceber que já existiu uma civilização antes da sua. Então, nosso planeta pode perfeitamente evoluir sem nós, mas nós não podemos viver sem ele. Salve o planeta! Bem, meus queridos, vocês viram no detalhe que o plástico que nós usamos, ele vai demorar 100.000 anos, 50.000 anos, o plástico ainda vai estar. Ainda que nós não estivéssemos aqui, o plástico ainda vai estar. Então, essa questão do lixo que nós produzimos é muito, muito séria. Nós vamos ter uma atividade hoje justamente sobre isso. Sobre a nossa relação com o planeta e o lixo que nós produzimos. Inclusive, tem cidades na Europa que, eu moro na Europa com meu esposo e minhas 2 filhas.
eu pago X, eu pago um valor pelo lixo que eu produzo. Se por acaso eu receber uma visita, eu vou ter que pagar a mais pela visita que está na minha casa. Eu vou ter que declarar quanto tempo ela vai passar para o governo dizer quanto eu vou pagar pelo lixo que ela vai produzir. E, infelizmente, a gente sabe que o brasileiro, a maioria das pessoas, elas só respeitam as leis quando realmente mexe no bolso delas, né? Agora eu vou mostrar outra coisa a vocês. Aqui. Olha que imagem linda. Não é? É um vaso com algumas pedrinhas, uma plantinha e aqui a gente tem uma vegetação. O nome disso se chama terrário. Existem vários tipos de terrário. Existe o terrário aberto e existe o terrário fechado. Mas, professora, que relação tem com o nosso planeta o terrário? Eu vou colocar o vídeo para vocês, mas eu vou explicar bem sucintamente, resumidamente. Como esse terrário é fechado, dentro dele vai ser reproduzido a vida no nosso planeta. Do jeito que a gente vive aqui, aí dentro, ele vai se reproduzir da mesma forma. A vida vai se reproduzir da mesma forma dentro desse vidro fechado. Vamos lá. E ainda está se desenvolvendo em perfeitas condições. Algumas plantinhas cresceram e os musgos mais altos estão mais viçosos. O vidro fica um pouquinho embaçado durante o dia, mas eu vou explicar depois o motivo disso acontecer. Vamos parar para refletir uma coisa que pode soar até bem estranha. Como funciona o nosso planeta Terra? Aqui, no planeta, também não entra nem sai ar de fora, nem água entra aqui no planeta. Veja a comparação que ele está fazendo. No nosso planeta, a gente já falou sobre isso, né? Tem uma barreira que nos protege dos raios solares, nos protege dos pequenos meteoros. Eles não ultrapassam essa barreira. Então, água do universo não vem para o nosso planeta, nem a água do nosso planeta vai para fora do universo. Fica naquele ciclo que eu já mostrei a vocês, o ciclo da água, tá? A mesma coisa acontece dentro desse potinho. Nem sai água, nem entra água. Nem sai ar, nem entra ar. Esse potinho, ele simula, como eu já disse, a vida no nosso planeta. Nem nutrientes entram aqui. Mas então, de onde que vêm essas coisas que as plantas e os animais usam? Na verdade, tudo no planeta funciona em ciclos. Cada coisa no mundo tem um ciclo. Na verdade, o terrário eterno é um mini planeta que a gente cria dentro de um vidro. Nesse mini planeta, os ciclos que acontecem no planeta acabam acontecendo dentro desse vidrinho. No ciclo da água, por exemplo, a água evapora no planeta, né? Condensa. Lembra que a gente já falou sobre isso? E chove sobre a Terra, sendo absorvida. A água evapora porque ela tá quente, então ela fica leve, ela é aquecida pelo sol, ela sobe. Aqui em cima ela encontra ar frio e aí ela vira água líquida de novo, que é condensação, que é a mesma coisa que acontece com a água na tampa da panela. Né? Ela sobe porque ela está em vapor, mas quando ela chega lá em cima na tampa, ela condensa, ela vira gotinhas de água novamente. É isso que acontece com o nosso planeta e é isso que acontece no terrário. Pelas plantas e bebida pelos animais. E ela vai evaporando depois, em seguida, novamente, voltando lá para o ar. Dentro do terrário não é diferente. Você pode ver que durante o dia o terrário tende a ficar um pouquinho molhado por dentro, meio embaçado. A água que está condensando e caindo aos poucos sobre as plantas e sobre a terra, né? Esse daí é o fenômeno que seria o equivalente às chuvas no planeta Terra.
No ciclo do oxigênio e do gás carbônico do ar, durante o dia, as plantas absorvem o gás carbônico, fazem fotossíntese e crescem, e soltam oxigênio no ar. Lembra que isso também a gente já viu sobre a aula do ar? A troca gasosa que acontece entre as plantas e os seres humanos. Nós respiramos esse aqui, ó, a gente chama de H2O, que é a água. Não, O2, oxigênio. Respiramos o oxigênio e eliminamos o gás carbônico. As plantas fazem justamente o contrário. Respiram o gás carbônico, fazem a fotossíntese, que é a produção de alimento dela também. E aí ela elimina o oxigênio para que a gente respire novamente. Ao mesmo tempo, todos os seres vivos consomem oxigênio do ar e soltam gás carbônico na atmosfera do nosso planeta. Ou seja, o oxigênio no nosso planeta é gerado pela fotossíntese e retirado pela respiração dos seres vivos. No terrário eterno não é diferente. Jamais a gente vai precisar adubar um terrário eterno. Isso porque no caso dos nutrientes, a grosso modo, os nutrientes da terra são absorvidos pelas plantas e parte dos nutrientes passa aos animais quando comem as plantas e retornam à terra quando esses animais e plantas morrem e se decompõem na terra, voltando os nutrientes para ela. A matéria orgânica da terra que coloquei no terrário, Olha só, isso também a gente viu na aula sobre o solo. Lembra do primeiro horizonte? A gente mostrou todos os horizontes, onde primeiro era rocha, né? E a rocha foi se deteriorando, foi ficando embaixo e aí foram surgindo os novos horizontes. E o último horizonte é justamente esse, onde existe a decomposição de plantas, a decomposição de animais, e com isso é possível que as plantas cresçam, que as plantas se reproduzam. inclui gravetos, cascas, folhas, restos de insetos. Ele vai se decompondo aos poucos, liberando nutrientes para as plantas absorverem e vão voltando lá para a terra. As plantas absorvem os nutrientes e, ao morrerem, viram matéria orgânica para a terra novamente. Assim, o ciclo é fechado. Legal, né? Não vou ficar explicando todos os ciclos que existem. Pronto, meus queridos. Por que eu trouxe isso para vocês? Para vocês verem, na síntese, como acontece os ciclos da vida no nosso planeta. Aí eu trouxe para exemplificar para vocês no terrário. Aí eu tenho aqui um vídeo que mostra como vocês fazem, como vocês podem fazer o terrário, tá? Aqui. Quem gosta de plantas vai amar esse vídeo. Isso é o que vocês vão precisar, tá? Para fazer um pote com tampa, pedrinhas que simulam a rocha. Essas pedrinhas estão simulando o último horizonte, né? Que é a rocha. Vocês vão precisar também de uma muda, vão precisar de musgo ou aquela terra preta que a gente chama, né? Que é uma terra que ela já vem com adubo, já vem com decomposição de minhoca, de plantas.
e água. Aí vocês vão me perguntar, e vai tampar? Vai sim. Vai tampar. E aí, tem que abrir para colocar água, professora? Não precisa você abrir para colocar água. Por quê? Porque a água vai penetrar, vai subir pelas raízes, vai sair pelas folhas, vai nutrir a plantinha e ela vai fazer. Aqui dentro tem tanto oxigênio como gás carbônico, dentro do vidro fechado. E aí vai acontecer aquele ciclo da água que nós já explicamos e que vocês já viram agora no último vídeo. E quanto tempo dura? Tem terrários, vocês podem pesquisar, tem terrários que dura, já vai com 48, 50 anos. Sem abrir a tampa. A vida vai se refazendo, sem precisar aguar, sem precisar trocar, sem precisar podar. A vida vai se refazendo dentro desse terrário. Certo, meus amores? Agora, o que é que eu quero? Eu quero, como atividade para hoje, eu vou postar lá no nosso grupo do WhatsApp algo que tenha na sua casa ou que você sabe fazer que trabalha com reciclagem. Algo na sua casa que foi reciclado. Tá, professora, eu tenho um pote de sorvete, eu tô colocando macarrão nele. Beleza. É algo que você reciclou, ou seja, é um plástico que não está na natureza e que não vai mais causar danos ao planeta e, consequentemente, a gente. Por falar nisso, em danos, eu estava vendo, e eu vou mostrar bem rapidinho para vocês aqui, estamos 4 meses, né, em pandemia. Então, a maioria de nós está há 4 meses em casa e, consequentemente, o planeta Terra, depois do coronavírus. Eu quero que vocês vejam imagens sobre como mudou a natureza no nosso planeta. Deixa eu mostrar aqui um para vocês. Eu queria ver esse aqui, de Veneza. Veneza é uma cidade na Europa, linda, muito conhecida pelos canais. Ela é não igual ao Recife, né? O Recife, visto de cima, parece Veneza, porque tem muitos rios. Veneza foi construída dessa forma mesmo. Existem ruas, mas muito poucas. A maioria é tudo água ao redor dos prédios. E eu quero que vocês vejam, Veneza é famosa por isso e pelo mau cheiro dos canais. Vamos ver a cor que ficou os canais depois das pessoas sem produzir lixo. Olhem para isso. Cristalino, dá para ver o chão, dá para ver o reflexo. A quarentena imposta pelo governo italiano afetou o turismo, reduzindo o tráfego pelos canais de Veneza. Olha, gente, isso aqui era impossível. A menor movimentação fez com que sedimentos se opositassem no fundo dos canais. Olha só. Ausência de turistas, dias ensolarados. E águas cristalinas. Em meio ao caos sanitário na Itália, um alento para os moradores de Veneza. Lindo, né? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Não é só Veneza. O planeta todo agradeceu
a pandemia, porque mares, oceanos, reservas naturais, florestas, tudo está tendo tempo para se refazer. Por quê? Porque a gente, achando que é o dono do planeta, e foi a primeira coisa que eu mostrei no primeiro vídeo, nós achando que somos dono do planeta, a gente suja, destrói, desmata. Mas se um dia nós desaparecermos, o planeta vai continuar aqui e muito melhor do que a gente. Então eu quero isso. A atividade de vocês hoje é essa. Eu quero que vocês, se não tiver em casa, pelo menos me relatem. Não, professor, eu já tive isso, eu não tenho mais, eu dei a não sei quem. Eu quero alguma coisa que vocês usam ou já usaram que foi a partir de uma reciclagem. Como eu acabei de dizer, um pote de sorvete. Tanta coisa que a gente recicla. Eu mesmo amo reciclar. Eu vou tirar uma foto da última coisa que eu fiz essa semana com reciclagem, tá certo? E vou postar. E eu quero que todo mundo poste também. Ou um comentário ou uma foto. E aí a gente começa a discutir sobre essa relação entre nós, seres humanos, e o planeta. Cheiro para todo mundo daqui a meia hora hoje, viu? Meia hora eu volto e quero todo mundo postando foto. E olha que eu tô ficando com ciúme, viu? Vamos lá, quero ver todo mundo participando.